Martinho Lutero, o grande nome da Reforma. Quem pensa em Reforma Protestante, pensa no Martinho Lutero. Hoje é o dia de falar sobre ele, Martinho Lutero, o grande nome da Reforma. Se você pensa em Reforma Protestante, você pensa em quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu na cidade de Eisleben, em 10 de novembro de 1483. Ele era filho de Hans Lutero e de Margarete. O seu pai era chefe de uma mineração e ele tinha o sonho de que o seu filho se tornasse advogado, se envolvesse com a política. Lutero, então, seguindo a vontade de seu pai, ele ingressa na Universidade de Erfurt para cursar Direito. Mas tudo irá mudar na vida de Martinho Lutero no dia 2 de julho de 1505, quando ele, voltando da casa de seus pais, ele passa por uma tempestade. E nessa tempestade um raio cai do lado dele. E depois disso ele começa a ficar com tanto temor que ele grita: Santiana, se você me livrar dessa tempestade, eu vou virar um monge. Lutero, como você bem sabe, não morre naquele dia e ele entra então para o mosteiro agostiniano de Erfurt, para desgosto do seu pai. O que você precisa entender sobre a vida de Martinho Lutero é que ele é um típico homem medieval. Como era o homem medieval? Era um homem com muito temor da morte, com muito medo do inferno, com muito medo da ira de Deus. O próprio Lutero chega a relatar que ele se confessava dia e noite e que o seu confessor dizia a ele: Lutero, Deus não está irado com você, você está irado com Deus. Lutero tinha um intenso pavor da ira de Deus e ele sentia que ele precisava fazer sempre penitências por todos os seus pecados. Em 1508, Lutero vai para a cidade de Wittenberg. Ele vai estudar na universidade fundada pelo Frederico III. Guarde bem esse nome, ele vai ser importante para Lutero. Ele estuda nessa universidade arduamente até conquistar o doutorado em 1512. Ele já tinha subido a Roma, tido um contato com o catolicismo e tinha ficado profundamente triste. Nós sabemos que naquela época, Júlio II, o Papa, ele estava construindo a Basílica de São Pedro. E em 1513, esse Papa morre e dá lugar a um Papa que será o Papa da Reforma, Leão X. O Papa Leão X, querendo avançar a construção, começa a intensificar a venda das indulgências. Mas o que está acontecendo lá na Alemanha com Martinho Lutero? Martinho Lutero está expondo em 1515, 1516 os livros de Salmos, Romanos, Hebreus e Gálatas. E ele está tendo um profundo contato com a escritura paulina que diz: o justo viverá pela fé. Então é nesse contexto onde Martinho Lutero já estava tendo contato profundo com as escrituras que Johann Tetzel vai chegar em sua região pregando as indulgências, vendendo indulgências. Johann Tetzel, ele era um pregador dominicano que ele tinha 3 ênfases na sua pregação, 3 Cs: constrangimento, confissão e contribuição. Primeiro ele vinha então com o constrangimento. Ele colocava cartazes com a imagem do inferno, de pessoas sendo atormentadas, e ele dizia: vai para os erros. Sai, bebê. Sai, bebê. Meu Deus, que prova, gente. Primeiro, então, ele constrangia as pessoas. Ele trazia cartazes com as imagens do inferno e ele dizia aos ouvintes que os seus parentes estavam na iminência de sair do purgatório e ir para o inferno. Então, ele fazia com que os seus ouvintes confessassem seus pecados e comprassem indulgências, para que tantos aqueles amigos e parentes que estavam no inferno fossem enviados para o céu e também eles pudessem ter perdão perpétuo por toda a sua vida e por fim alcançar o céu esperado. Lutero, ao ouvir essas informações, pessoas que chegavam a ele diziam: não preciso mais da igreja, não preciso mais da Bíblia, porque eu já tenho o perdão completo, eu comprei uma indulgência do Papa. Trazia muita ira ao coração de Lutero. Ele dizia: não está certo isso, o justo viverá pela fé. Então ele percebe que não podia mais ficar calado e no dia 31 de outubro de 1517, Lutero prega na porta da catedral as suas 95 teses em latim. É importante a gente entender que era em latim porque Lutero não queria causar uma revolução, ele queria chamar os religiosos e os acadêmicos ao debate. Isso que Lutero faz era algo comum que eles faziam na época.
chamar estudiosos ao debate. E é exatamente nos religiosos e nos acadêmicos que vai criar o primeiro desconforto quando Lutero escreve nas suas 95 teses, a maioria delas a respeito das indulgências e também contra o governo do Papa e a autoridade dos bispos. Ele escreve, por exemplo, na tese número 43, o cristão deve ser instruído que aquele que dá ao pobre ou empresta ao necessitado pratica uma ação melhor do que aquele que compra indulgências. Na tese 45 ele diz, aquele que vê um necessitado e passa por ele, mas ainda assim dá seu dinheiro na compra de indulgências, está na verdade comprando a ira de Deus, em vez de indulgências papais. Ele atinge em cheio então aquilo que a igreja estava fazendo, a venda da salvação, a compra de perdão, a compra do céu, as pregações sobre o purgatório e a possibilidade de salvar alguém que já tinha morrido. Todos esses erros Lutero vai combater nas suas 95 teses. Agora, 3 coisas eu preciso que você entenda foram fundamentais para a reforma acontecer. Primeiro, a vontade de Deus. Era da vontade de Deus levantar Lutero para realizar a reforma protestante. Mas outras 2 coisas aconteceram. O avanço da imprensa, ou seja, a publicação facilitada dos livros, que agora tinha uma prensa onde pudessem ser propagada, e também a ajuda de um príncipe chamado Frederico III. Lembra? Aquele que eu disse que tinha fundado a universidade, que ele era professor. Lutero então recebe apoio do seu príncipe, o Frederico III, conhecido como o Sábio, e ele vai facilitar que Lutero tenha vários debates. Ele vai em 1518 defender a teologia da cruz no debate de Heidelberg. Ele vai em 1519 ao debate de Leipzig. Então, em 1520, o Papa, sabendo de tudo aquilo que Lutero estava realizando, toda a sua pregação, ele envia uma bula pedindo para que Lutero se retratasse, queimasse seus livros e não pregasse mais aquilo que o Papa considerava uma heresia. O que Lutero faz com a bula papal? Ele reúne os seus alunos, os seus amigos, e ele queima a bula papal e ele se torna então de fato um inimigo da Igreja Católica. Por fim, chegamos no ano de 1521, a Dieta de Worms. O imperador Carlos V ele estava sofrendo pressão de Roma por conta de Martinho Lutero, e ele tinha 3 alternativas. Primeiro, condenar Lutero à morte, que sem dúvida era o desejo do Papa. Segundo, era chamar Lutero no particular e tentar fazer com que ele se retratasse. Terceiro, permitir que Lutero comparecesse a uma dieta que estava para acontecer na cidade de Worms, dando a ele um salvo-conduto de que ninguém mexeria com ele. Carlos V então escolhe a terceira opção, e diante disso seus amigos, os amigos de Lutero dizem, Lutero, não vá, você lembra aquilo que foi feito com Hus? Deram a ele um salvo-conduto, mas ele terminou na fogueira. Sobre isso Lutero então respondeu, eu irei a Worms, mesmo que todos os telhados se tornem em demônios. Esse homem corajoso, ele sai de Wittenberg e ele vai para Worms, e quando ele chega lá, ele encontra aquilo que ele não queria, uma dieta para julgá-lo e não para ouvi-lo. Ele encontra a sua pilha de livros e os príncipes e o Carlos V dizendo, se retrate e não pregue mais essas heresias. Sobre isso, ele teve uma noite para pensar. Ele então passa essa noite em claro, em oração. Em determinado momento daquela noite, ele pega o tinteiro que estava em cima da mesa e ele arremessa contra a parede, como se o próprio Satanás estivesse ali para o confrontar. Então, quando ele volta para a dieta, mal sabia o imperador e todos os príncipes que ele já tinha vencido aquela guerra em oração. E diante da pergunta, você vai se retratar? Ele responde, a menos que seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão clara, sou limitado pelas Escrituras que citei e por minha consciência cativa a palavra de Deus. Não posso me retratar de nada, nem mesmo o farei, uma vez que não é seguro nem correto agir contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Esta é a minha posição. Que Deus me ajude. Amém. Lutero ele sai de Worms como líder de uma nova religião. E no caminho de volta para Wittenberg, ele é raptado, mas coube a providência divina que fossem os seus amigos.
Lembra de Frederico III? Ele vê que o seu amigo, o professor da sua universidade, está correndo risco de vida e ele leva Lutero para o castelo de Wittenberg. Lutero ficará ali praticamente por um ano e ele vai traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão. Ele também usará um nome falso para não ser descoberto, o nome de Cavaleiro Jorge. Lutero, ali do castelo, envia cartas nomeando Philipp Melanchthon, seu grande amigo, como pastor de Wittenberg. Porém, nós sabemos que havia ali também uma reforma radical nascendo, liderada por Karlstadt, uma verdadeira revolução em Wittenberg. Eles pegavam em armas e queriam ir contra todos os governantes da cidade. Diante disso, Lutero tem que sair do castelo e voltar para resolver toda essa bagunça, colocar em ordem aquilo que ele tinha começado. E é nesse momento que ele vai ganhar mais e mais notoriedade. Dali vão sair vários pastores, através das pregações de Lutero, muitos se converterão e a reforma pipocará em toda a Europa. Você já estourou pipoca? Quando uma pipoca estoura, as outras começam logo em seguida. E foi assim, começou lá em Wittenberg, várias outras cidades aderiram à reforma e ela não pôde mais ser contida. Em 1525, Lutero faz mais um ato que rompe com a Igreja Católica. Ele se casa com Catarina Vambora. Sobre a esposa de Martinho Lutero, nós temos vídeo aqui no canal, ficou maravilhoso, minha linda esposa gravou e está aqui no card. Já em 1529, ele vai encontrar-se com o grande reformador de Zurique, chamado Eurico Zwingli. Também temos vídeo aqui no canal, tá no card também. É um encontro épico entre dois homens de Deus, porém tinham 15 pautas na mesa, eles concordam em 14, na 15ª, que era sobre a ceia, eles vão se dividir. Nesse mesmo ano, Lutero ele publica então 2 catecismos, o maior e o menor. Uma coisa que você precisa entender sobre Lutero, Lutero era como se fosse um vulcão em erupção, lançando tratados, livros, comentários bíblicos, cartas para tudo quanto é lado. Lutero escrevia muito e com certeza todos esses escritos e os comentários bíblicos fortaleciam muito todas as igrejas reformadas. Lutero será uma grande referência para Martin Luther, reformador de Estrasburgo, para João Calvino, reformador de Genebra. Ele terá grande impacto na reforma da Inglaterra. Esse homem que é considerado o emblema da reforma, a cara da reforma, ele honrou a Deus, desafiou o Papa e deu início à reforma protestante. Lutero ele encerra sua carreira em 18 de fevereiro de 1546, deixando a sua esposa e 4 filhos e uma reforma bem estabelecida em Wittenberg. O seu sucessor será Philipp Melanchthon, seu grande amigo, que dará continuidade à sua reforma e estabelecerá ainda mais as bases da igreja luterana. Esse então foi um breve relato da vida de Martinho Lutero. E não vai embora não, se você quer saber sobre a sua esposa Catarina Vambora, acesse esse vídeo aqui. Se você quer saber sobre Eurico Zwingli, acesse esse vídeo. E que Deus te abençoe. Até a próxima.